Aquele domingo de tarde começou igual todos os outros na minha vida. O sol já estava fraquejando lá no horizonte quando eu voltava do povoado vizinho, tocando minha carroça velha pela estrada de chão batido. Eu sempre fui um cabra simples, desses que trabalham de sol a sol para conseguir o pão de cada dia. Morava num sítio pequeno, que mal dava para o meu sustento, e da minha mãe, Dona Maria, que vivia doente. A vida seguia naquele ritmo cansado, do tipo que não muda nunca. Mas quando passei por aquela curva perto do riacho, tudo virou de cabeça para baixo. Um carro estava capotado na beira da pista, todo amassado, fumegando. Senti o coração apertar no peito. Parei a carroça na hora e corri para ver se tinha alguém precisando de ajuda. Dentro do carro, uma moça estava desacordada, toda machucada. Nem pensei duas vezes. Puxei ela para fora com cuidado. Coloquei na carroça e levei direto para o postinho de saúde mais perto. A enfermeira cuidou dos ferimentos enquanto eu fiquei ali, agoniado até ter certeza que ela ia ficar bem. A moça acordou umas horas depois, meio avoada, mas quando me viu ali do lado, deu um sorriso fraco e agradeceu baixinho. Ela disse que o nome dela era Clara. Não falou muito mais nada, e eu também não era de fazer muita pergunta, só queria que ela ficasse boa. Depois que a enfermeira disse que estava tudo certo, levei Clara para o meu sítio. Não tinha outro lugar para deixar a moça, e ela precisava de um tempo para se recuperar direito. Passaram uns dias assim. Clara ficou no quartinho dos fundos, descansando. Minha mãe, Dona Maria, cuidava dela com carinho, fazendo chá de ervas e passando aqueles ungüentos caseiros. Eu trabalhava na roça de manhã cedo, mas sempre voltava para casa no meio do dia para ver se estava tudo bem com a moça. Clara era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Falava bonito, tinha um jeito delicado, mas também parecia carregar uma tristeza pesada. Ela não falava muito sobre a vida dela, sobre de onde vinha ou para onde ia. Eu respeitava o silêncio dela. Eu mesmo era cabra de poucas palavras. Numa tarde, enquanto tomávamos café na varanda, Clara finalmente começou a se abrir um pouco. Disse que estava fugindo de uma situação complicada, que precisava sumir por um tempo. Não entendi direito o que ela quis dizer, mas vi nos olhos dela que era coisa séria. Falei que ela podia ficar ali o tempo que precisasse, que ninguém ia incomodar. Os dias foram passando e Clara foi melhorando. Ela começou a ajudar minha mãe na cozinha, a regar as plantinhas no quintal. Reparei que ela tinha um jeito especial com as coisas, como se tudo que tocava virasse mais bonito. O sítio simples parecia até mais alegre com ela por perto. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Mas aí veio aquela manhã de segunda-feira que mudou tudo. Acordei cedo, como sempre, para dar trato nos bichos. Quando abri a porta da frente, quase caí para trás de susto. Tinha uma fila enorme de carros de luxo parados na estradinha de terra que levava ao sítio. Carros pretos, reluzentes, do tipo que eu só via passando na rodagem quando ia para a cidade grande. Homens de terno saíram dos carros. Fiquei parado ali, sem entender nada, com o coração batendo descompassado. Um dos homens se aproximou, tirou os óculos escuros e perguntou se ali era a casa onde estava uma moça chamada Clara. Todo encabulado, confirmei que sim. Foi aí que tudo se revelou. Clara era filha de um empresário muito rico, dono de uma porção de fazendas e negócios espalhados por Goiás inteiro. Ela tinha fugido de casa porque o pai queria obrigar ela a casar com um homem que ela não amava. Um cabra cheio da grana que só queria juntar fortuna com a família dela. Clara tinha se recusado e, na confusão, pegou o carro e saiu dirigindo sem rumo até capotar naquela estrada. O pai dela, seu Antônio, era um homem poderoso, mas que estava desesperado procurando a filha. Quando descobriu que eu tinha salvado Clara e cuidado dela sem pedir nada em troca, ficou espantado. Gente assim era rara de encontrar, ainda mais naqueles tempos.
Seu Antônio desceu de um dos carros, um homem grande, de presença forte, mas com os olhos molhados. Ele apertou minha mão com força e agradeceu de um jeito que parecia que ia desabar ali mesmo. Disse que eu tinha salvado o que ele tinha de mais precioso no mundo. Clara apareceu na porta, ainda meio fraca, mas já melhor. Quando viu o pai, ficou com medo, mas seu Antônio não veio com bronca. Veio arrependido. Disse na frente de todo mundo que tinha errado, que nunca mais ia forçar a filha a fazer nada que ela não quisesse, que o importante era ela estar viva e bem. Fiquei ali, sem jeito, sem saber direito o que fazer. Aquele era um mundo muito diferente do meu. Mas aí, Clara olhou para mim com um sorriso que fez meu coração dar um pinote no peito. Ela se aproximou e agradeceu por tudo. Disse que nunca ia esquecer a bondade que eu tive. Seu Antônio, vendo a forma como a filha olhava para mim, entendeu na hora que tinha algo mais acontecendo ali. Ele era um homem esperto que conhecia gente. Viu que eu era cabra direito, trabalhador, honesto, o tipo de pessoa que não se encontra fácil. Naquele dia, seu Antônio fez uma proposta para mim. Disse que queria me recompensar de alguma forma. Ofereceu dinheiro, mas recusei. Falei que tinha feito o que qualquer pessoa decente faria. Seu Antônio insistiu, falou de emprego, de oportunidades na cidade. Mas só balancei a cabeça. Eu era cabra do mato, não me via morando em lugar cheio de gente. Foi Clara que deu a ideia. Ela sugeriu que o pai me ajudasse a melhorar o sítio, a comprar uns equipamentos novos, talvez perfurar um poço para ter água encanada. Coisas que iam fazer minha vida e da minha mãe ficarem mais fáceis, mas sem tirar a gente de onde a gente pertencia. Seu Antônio concordou na hora. E fez mais que isso. Mandou os homens dele voltarem nos dias seguintes com trator, arame novo para cerca, um monte de coisas que eu nem sabia que existia. Reformaram a casinha, arrumaram o telhado que vivia pingando, construíram um galinheiro novo. Em poucas semanas, o sítio estava transformado. Mas a maior mudança não foi essa. Clara pediu para o pai deixar ela ficar mais um tempo por ali. Disse que queria entender melhor aquela vida simples, longe da correria e das pressões da cidade. Seu Antônio, que tinha prometido respeitar as vontades da filha, concordou. Mas deixou uns seguranças de longe, só para ter certeza que ela estava segura. Os meses foram passando. Clara e eu fomos nos aproximando cada vez mais. Ela me ensinou a ler melhor, a fazer contas no papel. Eu ensinei ela a plantar mandioca, a cuidar das galinhas, a sentir o cheiro da chuva chegando. Eram dois mundos diferentes se encontrando e estava dando certo de um jeito que ninguém esperava. Minha mãe via tudo aquilo com um sorriso no rosto. Ela sempre soube que eu era especial, mesmo sendo pobre e sem estudo. Agora estava vendo que outras pessoas também conseguiam enxergar isso, mas nem tudo eram flores. O tal homem que queria casar com Clara não desistiu fácil. Quando descobriu onde ela estava, começou a aparecer por ali, fazendo ameaças veladas, tentando me assustar. Dizia que um cabra pobre como eu não tinha direito de olhar para uma moça como Clara. Eu era manso, mas não era bobo. Sabia que tinha que me cuidar. E quando o homem começou a apertar demais, foi seu Antônio que resolveu a situação. Deixou bem claro para o sujeito que se encostasse um dedo na filha dele ou em mim, ia se arrepender para o resto da vida. A tensão aumentou quando começaram a circular boatos pela região. Gente falando que eu só estava com Clara por interesse, por causa do dinheiro do pai dela. Isso doeu fundo em mim, que nunca tinha pedido nada para ninguém na vida. Clara ficou brava quando ouviu as fofocas e quis confrontar todo mundo. Mas pedi para ela deixar para lá. Falei que quem me conhecia de verdade sabia da verdade. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando percebi que estava me apaixonando de verdade por Clara. Mas como eu ia poder falar isso? Ela era filha de um homem rico, estudada, bonita. E eu era só um cabra do interior, sem nada para oferecer.
Guardei aquele sentimento no fundo do peito, tentando não deixar transparecer. Clara, por outro lado, parecia cada dia mais feliz no sítio. Ela acordava cedo, ajudava nas tarefas, sorria mais. Mas eu via que ela também carregava alguma coisa, um peso que não conseguia largar. Às vezes, no fim da tarde, ficava olhando para o horizonte com aquele olhar triste, como se estivesse pensando em algo que a machucava. Foi numa dessas tardes que ela me contou um pouco mais. Sentamos debaixo da mangueira velha no quintal e ela começou a falar. Disse que a vida dela na cidade era uma mentira, que vivia fingindo ser feliz, fazendo o que os outros esperavam dela. Que nunca tinha se sentido tão livre quanto ali, no meio do nada, sem ninguém cobrando nada. Ouvi tudo calado, sentindo meu coração apertar. Queria tanto poder fazer ela se sentir assim para sempre, mas sabia que aquilo era passageiro. Uma hora ela ia ter que voltar para a vida dela, e eu ia ficar ali, com a lembrança daqueles meses que tinham mudado tudo para mim. Capítulo 2. Foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. O poço que tinham cavado no sítio começou a jorrar uma água diferente, meio oleosa. Chamei um técnico da cidade grande para dar uma olhada e descobriram que tinha petróleo na minha terra. Não era muito, mas era o suficiente para mudar minha vida completamente. A ironia da situação não passou despercebida. Eu, que nunca quis o dinheiro de ninguém, de repente tinha descoberto riqueza na própria terra. Seu Antônio, que conhecia do ramo, ofereceu ajuda para eu explorar aquilo direito, com contratos justos e tudo certinho. Mas antes de tomar qualquer decisão sobre o petróleo, eu precisava resolver outra coisa que estava me comendo por dentro. Tinha me apaixonado por Clara, e pelo jeito que ela me olhava, ela também sentia algo. Mas nenhum dos dois tinha coragem de falar abertamente. Eu achava que não era digno dela, e Clara parecia ter medo de algo que eu não conseguia entender direito. As semanas foram passando e a situação foi ficando cada vez mais tensa. O homem que queria casar com Clara, chamado Rodrigo, começou a aparecer mais vezes. Ele era insistente, não aceitava um não. Vinha com presentes caros, com promessas, tentando convencer Clara a voltar para a cidade. Ela sempre recusava, mas eu via que aquilo a deixava nervosa. Numa tarde, Rodrigo apareceu no sítio sem avisar. Eu estava na roça quando ouvi a voz dele discutindo com Clara perto da casa. Larguei tudo e corri para lá. Quando cheguei, ele estava segurando o braço dela, falando alto, dizendo que ela estava fazendo papel de boba, que ia se arrepender de ter largado tudo por causa de um cabra sem futuro como eu. Senti o sangue ferver. Me aproximei devagar e pedi para ele soltar o braço de Clara. Rodrigo me olhou com desprezo, riu na minha cara, disse que eu não era nada, que não passava de um pé rapado que tinha tido sorte. Mas ele soltou o braço dela. Clara estava tremendo, com os olhos cheios de lágrima. Pedi para Rodrigo ir embora, que ali não era lugar dele. Ele me encarou por uns segundos, depois deu as costas e foi embora. Mas antes disse uma coisa que me gelou o sangue. Falou que eu ia me arrepender, que ia descobrir quem Clara realmente era e que quando descobrisse ia ver que tinha sido feito de bobo o tempo todo. Fiquei sem entender o que ele quis dizer com aquilo. Olhei para Clara, esperando que ela explicasse, mas ela só balançou a cabeça e entrou correndo para dentro de casa. Tentei ir atrás, mas minha mãe me segurou. Disse para dar um tempo para a moça se acalmar. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nas palavras de Rodrigo, no jeito que Clara tinha reagido. Será que tinha algo que eu não sabia? Será que ela estava escondendo alguma coisa de mim? No dia seguinte, Clara estava diferente, quieta, evitando o meu olhar. Tentei conversar, mas ela dizia que estava tudo bem, que era só cansaço. Mas eu conhecia ela bem o suficiente para saber que não era só isso. Foi seu Antônio quem apareceu uns dias depois e jogou uma bomba na minha vida. Ele pediu para conversar comigo sozinho, longe de Clara e da minha mãe. Sentamos debaixo da mangueira e ele começou a falar.
Disse que precisava me contar a verdade sobre algumas coisas que eu merecia saber antes de seguir em frente com qualquer decisão. Seu Antônio contou que Clara tinha sido noiva de Rodrigo há alguns anos atrás, que eles tinham até marcado o casamento, mas Clara tinha descoberto algo sobre ele que tinha feito ela terminar tudo. Rodrigo tinha se envolvido com negócios sujos, estava fazendo esquemas para roubar dinheiro de clientes, usando o nome da empresa do pai de Clara para dar credibilidade para os golpes dele. Quando Clara descobriu, confrontou Rodrigo. Ele negou tudo. Disse que ela estava louca, que tinha inventado aquilo porque não queria casar. Mas Clara tinha provas, documentos que tinha encontrado por acaso. Ela levou tudo para o pai, e seu Antônio tinha investigado. Descobriu que era verdade, que Rodrigo estava usando o nome da família para enganar gente. Seu Antônio tinha dado um jeito de encerrar os negócios sem fazer escândalo. Tinha pagado as pessoas que tinham sido prejudicadas. Mas Rodrigo nunca tinha aceitado o fim do relacionamento. Ele achava que Clara era propriedade dele, que tinha direito sobre ela. O que seu Antônio me contou depois me deixou ainda mais preocupado. Rodrigo tinha espalhado boatos na cidade. Tinha dito que Clara tinha problemas mentais, que inventava histórias, que não era confiável. Muita gente tinha acreditado, porque Rodrigo vinha de uma família influente também. Clara tinha ficado com a reputação manchada e por isso tinha fugido. Mas tinha mais. Seu Antônio disse que Rodrigo tinha descoberto sobre o petróleo no meu sítio e que ele estava planejando alguma coisa para me prejudicar, para me fazer desistir de Clara. Seu Antônio não sabia exatamente o que, mas tinha ouvido rumores, comentários soltos. Fiquei gelado. Olhei para o velho, tentando entender tudo aquilo. Perguntei por que Clara não tinha me contado nada disso. Seu Antônio suspirou e disse que ela tinha vergonha, que tinha medo que eu acreditasse nos boatos, que achasse que ela era problemática, que não valia a pena. Naquele momento, tudo fez sentido. O jeito que Clara às vezes ficava triste, a forma como ela reagia quando alguém falava de cidade, do passado dela. Ela estava carregando tudo aquilo sozinha, com medo de me perder se eu soubesse a verdade. Levantei dali e fui direto procurar Clara. Encontrei ela no quintal, cuidando das galinhas. Quando me viu, ela parou, ficou parada, esperando. Cheguei perto e perguntei por que ela não tinha me contado tudo. Clara começou a chorar. Disse que tinha tentado várias vezes, mas não conseguia, que tinha medo da minha reação. Segurei as mãos dela e disse que nada daquilo importava para mim. Que eu sabia quem ela era de verdade, que tinha visto a bondade dela, a forma como tratava minha mãe, como cuidava do sítio, que não me importava o que os outros falavam ou pensavam. Clara me abraçou forte, chorando, e eu senti que ali, naquele momento, a gente tinha se entendido de verdade. Mas a paz durou pouco. Uns dias depois, começaram a aparecer uns homens no sítio, dizendo que a terra não era minha, que tinha problemas na documentação, que o petróleo não podia ser explorado. Trouxeram papéis, documentos que eu não entendia direito. Falavam difícil, com palavras complicadas, tentando me confundir. Seu Antônio me ajudou a entender que aquilo era um golpe, que Rodrigo tinha falsificado documentos para tentar tomar minha terra. Contratou advogados bons para me defender, mas o processo ia demorar meses. Enquanto isso, eu não podia mexer no petróleo, não podia fazer nada. A situação ficou mais complicada quando minha mãe começou a piorar. Ela já era doente, mas o estresse de tudo aquilo fez ela fraquejar mais ainda. Precisava de remédios caros, de tratamento na cidade. Eu não tinha dinheiro suficiente e o petróleo estava bloqueado por causa da briga judicial. Clara ofereceu ajuda, disse que o pai dela podia pagar tudo, mas eu recusei. Já devia muito a eles, não queria dever mais. Mas a situação estava apertando, minha mãe piorando, os processos se arrastando, Rodrigo cada vez mais agressivo nas investidas dele. Foi numa noite que tudo ficou ainda pior. Acordei com um barulho estranho lá fora.
Quando saí para ver, vi que tinham posto fogo no galinheiro novo. As galinhas estavam todas mortas, o fogo se espalhando. Corri para apagar com Clara e minha mãe ajudando. Conseguimos impedir que o fogo chegasse na casa, mas o prejuízo foi grande. Não tinha dúvida de quem tinha feito aquilo. Rodrigo estava mostrando que podia me atingir, que não ia desistir. Fiquei com raiva, mas também com medo. Medo não por mim, mas por Clara e minha mãe. Se ele era capaz de fazer aquilo com as galinhas, o que mais seria capaz? Seu Antônio quis chamar a polícia, fazer um escândalo, mas pedi para ele não fazer. Sabia que se fizesse, as coisas iam piorar. Rodrigo tinha influência, tinha dinheiro. Ia conseguir se livrar de qualquer acusação, e ainda ia usar aquilo contra mim, ia dizer que eu estava inventando coisas para prejudicar ele. Os dias foram ficando cada vez mais pesados. Minha mãe precisando de cuidados que eu não conseguia dar, a terra bloqueada, Rodrigo fazendo pressão. Clara tentava me animar, mas eu via que ela também estava sofrendo. Se sentia culpada por ter trazido todos aqueles problemas para minha vida. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo de novo. Minha mãe, Dona Maria, numa das poucas vezes que ainda conseguia falar direito, chamou eu e Clara para perto dela. Segurou nossas mãos e disse uma coisa que ficou gravada no meu coração. Diz que o amor verdadeiro não olha para dinheiro ou posição social, que o que importava era o que tinha no coração de cada um, que ela tinha criado um homem de bem e que via que Clara era uma mulher de bem também e que a gente merecia ser feliz junto. Naquela noite, eu e Clara finalmente nos entendemos de verdade. Confessei que a amava desde o primeiro dia, mas tinha medo de não ser bom o suficiente para ela. Clara disse que eu era o homem mais honrado que já tinha conhecido e que não queria mais nada na vida além de ficar do meu lado. Decidimos que íamos seguir em frente juntos, acontecesse o que acontecesse. Mesmo com todos os problemas, com toda a pressão, a gente tinha um ao outro. E aquilo, naquele momento, parecia ser o suficiente. Capítulo 3. Mas a vida não estava para facilitar. No dia seguinte, recebi a notícia que minha mãe tinha piorado muito durante a noite. Tive que levar ela às pressas para o hospital da cidade. Clara foi comigo, segurando minha mão o tempo todo, me dando força. Os médicos disseram que ela precisava ficar internada, que o coração dela estava fraco demais. Fiquei arrasado. Minha mãe era tudo para mim, a única família que eu tinha. E agora ela estava ali, naquela cama de hospital, tão frágil, tão pequena. Clara ficou do meu lado, dormiu comigo nas cadeiras desconfortáveis do hospital, trouxe comida, me obrigou a descansar quando eu não queria sair de perto da minha mãe. Foi durante esses dias no hospital que descobri mais uma coisa sobre Rodrigo. Um dos advogados que seu Antônio tinha contratado para me defender apareceu com novidades. Tinham descoberto que os documentos falsos que Rodrigo tinha apresentado tinham sido feitos por um despachante que já tinha sido pego em outros golpes. Com essa informação, conseguiram provar que tudo era mentira, que a terra era minha mesmo e que o petróleo podia ser explorado. Era uma vitória, mas que não me trouxe a alegria que deveria. Minha mãe estava ali, lutando pela vida, e eu não conseguia pensar em mais nada. O dinheiro, o petróleo, nada disso importava se eu perdesse ela. Seu Antônio apareceu no hospital e conversou comigo. Disse que tinha uma proposta. Ele conhecia os melhores médicos do estado, especialistas que podiam cuidar da minha mãe melhor que qualquer um. Mas o tratamento era caro, muito caro. Ele ofereceu pagar tudo, mas dessa vez eu não recusei. Não era hora de orgulho. Era hora de salvar minha mãe. Os médicos vieram, fizeram exames, ajustaram os remédios e, aos poucos, Dona Maria começou a melhorar. Não era uma recuperação milagrosa, mas ela foi ganhando força, voltando a conversar, a sorrir. Eu via aquilo como um sinal, como se a vida tivesse me dado uma segunda chance. Enquanto minha mãe se recuperava, as coisas lá fora
também começaram a se resolver. Os advogados conseguiram derrubar todas as acusações falsas de Rodrigo. Mais que isso, descobriram que ele tinha feito outros golpes parecidos com outras pessoas e dessa vez não conseguiu escapar. Perdeu a credibilidade, os negócios dele começaram a ruir e ele teve que fugir da região para não responder por tudo que tinha feito. Clara finalmente pôde respirar aliviada. Aquele homem que tinha assombrado a vida dela por tanto tempo não era mais uma ameaça. Ela chorou quando soube, mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Com a situação do petróleo resolvida, seu Antônio me ajudou a fazer os contratos direito. Mas antes de assinar qualquer coisa, eu e Clara sentamos para conversar sobre o que fazer com aquele dinheiro todo que ia vir. Eu nunca tinha sonhado em ser rico, nunca tinha querido isso. Mas se a riqueza tinha vindo, que pelo menos fizesse diferença na vida de quem precisava. Decidimos que íamos explorar o petróleo de forma responsável, sem destruir o meio ambiente, usando parte do dinheiro para ajudar outras famílias da região que passavam necessidade. Íamos criar empregos, melhorar as estradas, reformar a escolinha do povoado, coisas que iam fazer diferença de verdade. Quando minha mãe teve alta do hospital, levei ela de volta para o sítio. Ela estava mais fraca, precisava de cuidados, mas estava viva e estava feliz, principalmente quando eu e Clara contamos para ela que íamos casar. Seu Antônio deu a bênção para o casamento. Fez uma festa simples, mas bonita no próprio sítio, com a comunidade toda presente. Foi um dia de muita alegria, com forró pé de serra tocando até de madrugada, comida boa e gente feliz. Nada de luxo exagerado, nada de ostentação, do jeito que a gente queria. Casei com Clara numa tarde de sábado, debaixo da mangueira velha do quintal. Minha mãe estava ali, sentada na primeira cadeira, chorando de felicidade. Seu Antônio entregou a filha para mim com um sorriso orgulhoso. E quando eu disse sim, quando coloquei a aliança no dedo de Clara, senti que tudo que a gente tinha passado tinha valido a pena. Os meses foram passando. O dinheiro do petróleo começou a entrar e fiz questão de usar ele do jeito que tinha prometido. Contratei gente da região para trabalhar comigo, dei emprego para famílias que estavam precisando. Reformei a escola, consertei as estradas esburacadas, ajudei a construir um posto de saúde melhor. Clara ficou grávida 3 meses depois do casamento. Quando ela me contou, eu não conseguia acreditar. Ia ser pai. Eu, que achava que nunca ia ter nada na vida, agora tinha uma esposa maravilhosa e um filho a caminho. Parecia um sonho. Minha mãe viveu para conhecer o neto. Um menino forte, saudável, que nasceu numa manhã de domingo, com o sol entrando pela janela do quarto. Dona Maria segurou o bebê nos braços, com aqueles olhos cheios de lágrima de felicidade, e disse que podia partir tranquila agora, que tinha visto tudo que precisava ver. Mas ela não partiu. Ficou com a gente mais uns bons anos, vendo não só o primeiro neto, mas também a segunda e a terceira criança que eu e Clara tivemos. 3 meninos lindos que corriam pelo terreiro, brincando na terra, como eu tinha brincado quando era pequeno. O sítio, que era pobre e simples, se transformou numa propriedade próspera, mas nunca perdeu a essência. Fiz questão de manter a casinha original, mesmo depois de construir uma casa maior. Dizia que era para nunca esquecer de onde eu vim, de quem eu era antes de tudo aquilo acontecer. Seu Antônio se tornou mais que um sogro. Virou um amigo, um conselheiro. Ele via nos netos a alegria que tinha perdido quando vivia só preocupado com dinheiro e negócios. Passava fins de semana no sítio, brincando com as crianças, ajudando na roça. Dizia que tinha aprendido mais comigo sobre o que realmente importava na vida do que em todos os anos que tinha passado fechado num escritório. A história de como eu e Clara nos conhecemos se espalhou pela região toda. Virou exemplo de como o amor verdadeiro consegue vencer qualquer diferença. As pessoas vinham de longe para conhecer o sítio, para ouvir a história,
para ver que era possível sim ser feliz sem precisar de luxo ou ostentação. Mas a maior reviravolta veio anos depois, quando eu menos esperava. Dona Maria já tinha partido, deixando um vazio enorme, mas também a certeza de que tinha vivido uma vida boa, cercada de amor. As crianças já estavam crescidas, estudando, aprendendo sobre o mundo. Foi num dia qualquer, quando eu estava consertando a cerca dos fundos, que um homem apareceu. Era velho, curvado pelo tempo, com a pele marcada pelo sol. Ele me olhou por um tempo antes de falar, como se tivesse reconhecendo alguma coisa em mim. O homem disse que conhecia meu pai. Fiquei paralisado. Nunca tinha conhecido meu pai. Minha mãe sempre dizia que ele tinha ido embora antes de eu nascer, que nunca mais tinha dado notícia. O velho contou que meu pai tinha sido o trabalhador dele, que tinha passado anos procurando por mim e minha mãe, mas nunca tinha conseguido nos encontrar. Meu pai não tinha abandonado a gente por querer. Ele tinha sofrido um acidente grave na estrada, tinha ficado sem memória por anos. Quando finalmente recuperou parte das lembranças, tinha saído à procura da gente, mas não sabia onde estávamos. E quando finalmente descobriu, já era tarde. Minha mãe tinha passado, e ele mesmo estava muito doente para vir pessoalmente. O velho me entregou uma carta. Eram as palavras do meu pai, pedindo perdão por não ter estado presente, explicando o que tinha acontecido, dizendo o quanto tinha amado minha mãe e o quanto lamentava não ter me conhecido. E no final da carta, uma revelação que me deixou sem chão. Meu pai era irmão de seu Antônio. Fiquei sem acreditar. Reli a carta 3 vezes, tentando processar aquilo. Seu Antônio era meu tio. Clara era minha prima. Mas não éramos primos de sangue próximo o suficiente para ser um problema. O pai dela tinha um meio-irmão, meu pai, de um relacionamento anterior do avô que eu nunca conheci. Corri para casa, mostrei a carta para Clara. Ela ficou chocada também. Chamamos seu Antônio, que veio correndo quando soube que era urgente. Quando mostrei a carta para ele, vi o velho desabar. Ele começou a chorar. Disse que tinha procurado o irmão a vida inteira, que achava que ele tinha morrido no acidente. Seu Antônio contou que o pai deles tinha tido 2 casamentos. Do primeiro tinha nascido meu pai. Do segundo, ele. Os 2 irmãos tinham se separado quando criança, por causa de brigas de família, de disputa por herança. Seu Antônio sempre tinha carregado a culpa de não ter ido atrás do irmão, de ter deixado o orgulho falar mais alto, e agora descobria que o sobrinho que nunca tinha conhecido, que tinha salvado a filha dele, era eu. O destino tinha juntado a família de um jeito que ninguém podia imaginar. Meu pai não resistiu muito tempo depois daquela revelação. O velho que trouxe a carta voltou semanas depois com a notícia de que ele tinha partido. Mas pelo menos ele tinha partido sabendo que eu estava bem, que tinha construído uma vida boa, que tinha uma família que me amava. Fizemos um velório simples, com as pessoas da região que tinham conhecido meu pai quando ele tinha trabalhado por ali anos atrás. Enterramos ele ao lado de Dona Maria, no cemitério do povoado. Parecia justo que eles ficassem juntos agora, mesmo que o destino não tivesse permitido isso em vida. A descoberta mudou tudo de novo. Seu Antônio insistiu em me incluir na herança da família, disse que eu tinha direito, mas recusei. Não queria nada que não tivesse conquistado com o meu próprio trabalho. Já tinha mais do que precisava, mais do que merecia. Mas aceitei uma coisa. Aceitei que meus filhos conhecessem a história completa da família, que soubessem de onde vinham, tanto do lado da mãe quanto do meu. Que entendessem que família não é só sangue, é amor, é cuidado, é estar presente. Os anos continuaram passando. Meus filhos cresceram, viraram homens de bem, trabalhadores, honestos. Cada um seguiu seu caminho, mas todos voltavam para o sítio nos fins de semana, trazendo os próprios filhos, enchendo a casa de alegria e barulho. Eu e Clara envelhecemos juntos. Ela continua sendo a mulher mais bonita que já vi, mesmo com os cabelos brancos, mesmo com as rugas que o tempo trouxe.
Cada marca no rosto dela conta uma história. Cada fio branco é uma lembrança dos anos que vivemos. Hoje, quando sento na varanda e olho para o terreiro, vejo tudo que construímos. Não foi fácil. Teve muito sofrimento, muita luta. Mas valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo e incerteza, porque no final aprendi que o que importa de verdade não é de onde a gente vem, quanto dinheiro tem ou qual posição ocupa. O que importa é o caráter. É fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. É cuidar de quem a gente ama. É deixar o mundo um pouquinho melhor do que era quando a gente chegou. Salvei Clara naquela estrada, sem saber que ela ia salvar minha vida também. Ela me deu amor, família, propósito. Me ensinou que eu valia mais do que achava, que merecia ser feliz, que podia sonhar mais alto. E hoje, quando os netos sobem no meu colo pedindo para eu contar de novo a história de como conheci a avó, eu conto tudo. Não escondo o sofrimento, as dificuldades, os momentos ruins, porque é justamente isso que torna a história bonita. Não é o final feliz sozinho, é o caminho até chegar nele. Às vezes ainda passo pela curva da estrada onde encontrei Clara pela primeira vez. O lugar mudou. Agora tem asfalto, iluminação. Mas eu ainda lembro de como era naquele dia, do carro capotado, da moça machucada que mudou minha vida para sempre. E agradeço. Agradeço por ter parado, por ter ajudado, por ter aberto meu coração. Porque se não tivesse feito aquilo, teria perdido a coisa mais preciosa que já recebi na vida. Clara se aproxima na varanda, traz café quentinho. Senta do meu lado, pega minha mão. A gente fica ali em silêncio, vendo o sol se pôr sobre o sítio que é nosso lar. E nesse silêncio existe mais amor do que todas as palavras do mundo poderiam expressar. A vida deu muitas voltas, trouxe alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Mas no final, o que fica é isso, esse momento de paz, essa sensação de completude, essa certeza de que, apesar de tudo, conseguimos. Construímos algo bonito, algo verdadeiro, algo que vai continuar mesmo depois que a gente partir. E se eu pudesse voltar atrás, fazer diferente, mudar alguma coisa, eu não mudaria nada. Porque cada pedaço do caminho, por mais difícil que tenha sido, me trouxe até aqui. Até esse momento perfeito, com a mulher que amo do meu lado, cercado pela família que construímos, vivendo numa terra que é nossa e que vai ficar para os nossos filhos e netos. No fim das contas, descobri que a maior riqueza não estava no petróleo que achei no chão. Estava no amor que encontrei naquela estrada de terra, numa tarde de domingo, quando parei para ajudar uma desconhecida. Essa foi a verdadeira fortuna que mudou minha vida. E por ela sou grato todos os dias.